A gente começa trazendo mais informações a respeito deste caso, desta operação realizada pelo BOP e pela Polícia Rodoviária Federal, Grupo Especial da Polícia Rodoviária Federal, onde culminou aí na morte de 26 pessoas suspeitas de fazerem parte de quadrilhas de ataques a bancos em todo o Brasil, já que, de acordo com os comandantes aí que participaram desta operação, essa quadrilha é suspeita, inclusive, de ataques que aconteceram em Uberaba, em Araçatuba, o chamado Novo Cangaço, quadrilhas que agem fechando cidades, dominando cidades. A operação foi na madrugada de ontem, lá em Varginha, em dois sítios, duas chácaras que ficam na zona rural de Varginha, uma um pouco distante da outra. Num dos pontos, a polícia informou que 19 homens foram mortos, no outro ponto, mais 8 pessoas foram mortas nessa ação aí. Inclusive, durante a entrevista coletiva realizada ontem mesmo em Varginha, o comandante do BOP, o tenente-coronel Rodolfo César Morotti Fernandes, disse que houve todo um planejamento desta ação, não foi algo que aconteceu do dia para a noite, não. O BOP recebeu informações de que essa quadrilha estaria na região de Varginha. Houve denúncia aí de próprios moradores de uma movimentação estranha, muitos carros passando na estrada rural, andando em comboio, entrando em chácara, ao mesmo tempo não acontecia nenhum tipo de festa. Por conta disso, o BOP já começou a investigação e pediu ajuda aí à Polícia Rodoviária Federal para fazer esse monitoramento. Depois foi feito todo um planejamento para agir de forma coordenada nas duas chácaras onde os criminosos estavam. Ainda de acordo com o comandante do BOP, quando os policiais chegavam ao local, cerca de 20 policiais do BOP que foram deslocados para Varginha para esta operação, eles foram recebidos a tiros, revidaram, que resultou na morte dos criminosos. Vamos ver o que o comandante disse na coletiva. Essa quadrilha costuma ter muitos integrantes. Trabalhamos com relação à integração. Então o BOP buscou o apoio do GRR da PRF e balizamos qual seria a estratégia para abordagem de possíveis locais de omício dos infratores, onde conseguimos lograr êxito em identificar esse sítio como sendo o local deles. No momento da abordagem, definidas as táticas de abordagem pelo BOP e pelo GRR, fomos recebidos a tiros pelos militares. Os militares precisaram revidar a injusta agressão para proteger a sua vida. Então, acredito que o sucesso da operação ela se dá ao passo de uma grande ação criminosa que poderia ter danos incalculáveis à cidade e às pessoas. Ela foi respondida com uma ação integrada, precisa, onde nenhum policial e nenhum civil inocente foi ferido. Como eu disse, pela assinatura, pelo planejamento deles, que seja a mesma quadrilha que possa ter atuado em Uberaba, em Minas Gerais, Criciúma, em Santa Catarina e Araçatuba, em São Paulo. Pela quantidade de agentes, veículos utilizados. Um aspecto que chama muita atenção é que na ocorrência de Araçatuba os veículos foram pintados de preto. O comboio era feito com os pisca-alerta ligados. Um dos veículos nessa ação ele já estava sendo pintado com tinta preta e foram encontradas no sítio vários sprays de tinta preta. Então, ou seja, muito parecido com a ação. Agora, não há feridos porque acredito que os senhores viram ali o armamento utilizado por eles, armamento de alta energia, fuzis. E os armamentos utilizados por nós, fuzis também. Tem algum bandido preso? Geralmente o ferimento causado por um armamento de alta energia, a condição de ferimento geralmente é grave, né? Então pode ser que por isso não tivemos feridos, até pela localização dos disparos. Como disse aí o comandante do BOP, nenhum ferido entre as equipes aí de policiais do BOP e também da Polícia Rodoviária Federal, nem moradores ali daquela região. Ainda falando aí pela coletiva, o comandante do BOP destacou essa questão de que
nem criminosos dos que estavam nessas duas chácaras, nenhum deles também ficou ferido por conta do tipo de armamento utilizado. Então, a princípio, a conta era de 25 mortos, mas depois a conta foi refeita e foram 26 mortos, inclusive um caseiro aí foi morto. A Gabriela Starneck vai trazer detalhes daqui a pouco a respeito disso numa entrevista que ela fez com a capitão Laila e também com o comandante, com o porta-voz aí da Polícia Rodoviária Federal. Aí você viu imagens que ainda nesta segunda-feira o BOP realizou a destruição dos explosivos apreendidos lá nessas chácaras. Foi utilizada ali uma retroescavadeira para fazer um grande buraco, uma grande vala numa área bem afastada da cidade. Todo o explosivo foi enterrado ali. Eles ficaram uma distância grande ali para poder fazer a explosão. E você percebe que mesmo diante daquela vala enterrado daquele tanto, essa explosão desse tamanho aconteceu na destruição dos explosivos feitos pelo BOP, que faz com toda a segurança isso hoje lá em Varginha ainda. E você percebeu nas imagens aí a quantidade de carros. Foram 10 carros apreendidos, carros roubados que foram apreendidos durante esta operação. E a quantidade de armamentos, muito, mas muito armamento mesmo. Metralhadora, fuzis, muita munição. Uma metralhadora .50 tá ali, capacete também e coletes à prova de bala. E miguelitos, que são aqueles grampos para jogar nas proximidades dos quartéis, das ruas por onde viaturas passariam para furar os pneus das viaturas. E todo esse material apreendido e muito combustível também que seria utilizado para incendiar também pneus ou veículos durante a ação dos criminosos, que, segundo o pessoal aí que coordenou toda essa operação, essa ação deles poderia acontecer neste feriadão. Agora a capitão Laila Brunella mostra esse armamento. Ela chegou em Varginha ontem, logo após a operação, e ali quando os policiais estavam colocando todo esse armamento aí no chão, estendendo, organizando esse armamento, ela mostrou que arsenal de guerra que estava no poder desses criminosos. Eles tinham uniformes, eles tinham vestimentas próprias. Eu vou pedir para ele focar aqui nas vestimentas que seriam utilizadas por esses infratores: colete balístico, joelheiras, coturnos, até mesmo algumas roupas camufladas. Os carregadores, vou fazer questão de pegar aqui, das armas, todos já municiados, todos já em condições de resposta, foram apreendidos dessa maneira. Armamento, os senhores podem observar, de todos os calibres, fuzis, escopeta calibre 12, mais munições apreendidas. Ao fundo, os miguelitos, que são utilizados aí para poder furar o pneu de viatura, para poder impedir a questão dos veículos, vários galões de combustível e também materiais utilizados como explosivos. Todo esse material ainda está sendo organizado. Aqui do lado tem material chegando a todo tempo. Um vasto armamento, como a gente já falou, armamento pesado, material, um arsenal bélico, né, capaz aí de fazer frente às nossas guarnições. Entraram em confronto com os nossos policiais militares e tiveram a resposta devida. A gente quer evitar a toda maneira o confronto. Não vamos aqui comemorar nenhuma morte. Não é essa a intenção da Polícia Militar de Minas Gerais, nem da Polícia Rodoviária Federal. Agora a gente vai conversar ao vivo com a Gabriela Starneck. Gabi, você conversou com a capitão Laila e também com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal para trazer mais informações, atualizações a respeito desta operação. Gabi, boa noite. Boa noite, Maxson. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, mais cedo eu tive a oportunidade, então, de conversar com os porta-vozes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Sobre as atualizações dessa operação contra a quadrilha especializada a roubos, eles informaram que ontem foi finalizado o boletim de ocorrência com a contabilização dos materiais apreendidos e que agora a investigação continua por parte da Polícia Civil ou Polícia Federal. Mas a capitão Laila, ela confirmou para a gente as 26 mortes, informou que uma das vítimas seria o caseiro do sítio, mas que as investigações apontam que ele também atuava nessa quadrilha. Durante a entrevista, eles falaram um pouco para a gente sobre a forma como esse grupo iria agir aqui no sul de Minas. Também falaram a respeito de uma carreta
que foi apreendida em Muzambinho, que poderia ser utilizada para transportar esses criminosos após a ação aqui no sul de Minas. Vamos ver todos os detalhes na entrevista. É importante a gente ressaltar que desde o início eram 26, ok? Essas vítimas, né, na verdade, esses criminosos que empreenderam contra a polícia foram todos socorridos de imediato, porém para locais diferentes. Após, né, a confirmação da Polícia Civil, o levar dessas pessoas ao IML, é que conseguimos fechar esse número de 26. Então, o caseiro está entre essas pessoas, lembrando que as informações iniciais dão conta de que ele era partícipe dessa quadrilha. Ele não desempenhava ali a função de caseiro, mas sim de um participante da quadrilha. E é possível afirmar, de acordo com as investigações, que existam outros integrantes dessa quadrilha, Laila? Essa é uma quadrilha de enraizamento nacional. Ele já atuou, inclusive, em vários estados. Então, há a possibilidade de membros em outros estados. Aqui a gente acredita que parte dessa quadrilha que estava aqui conosco, uma grande parte, essas 26 pessoas, mas há a possibilidade de existência de outros criminosos espalhados aí pelo país. Inspetor, também foi divulgado que a PRF localizou um caminhão com fundo falso que poderia ser utilizado por essa quadrilha. Explica pra gente essa informação. Na realidade, esse caminhão foi localizado ontem na cidade de Muzambinho por parte das nossas equipes. Tratava-se de um caminhão basculante com um compartimento secreto dentro da carroceria, onde esses criminosos poderiam ser transportados, possivelmente após a ação criminosa. Dentro desse compartimento secreto nós achamos diversos colchonetes, muita água, ou seja, seria uma forma segura e bem descaracterizada para a fuga desses assaltantes. Inclusive, a localização na realidade era uma carreta, vai ajudar em muito as polícias judiciárias a descobrir como essa quadrilha conseguia fugir após as ações, porque eles incendiavam os veículos e muitas vezes as polícias não sabiam como eles conseguiam fugir de forma tão rápida e sem despertar a atenção das forças policiais. Com o descobrimento dessa carreta, as coisas começam a ficar mais claras, ou seja, até a forma de atuação das polícias em situações similares agora já vão ficar mais atentas a esse tipo de veículo, visto que foi muito bem planejado para ocultar esses criminosos, mesmo durante a abordagem por forças policiais, ou seja, era um veículo acima de qualquer suspeita, que ao passar por qualquer barreira policial após uma ação criminosa, poderia passar desapercebido, porque sobre esse compartimento secreto existia toda uma carga, ou seja, os policiais jamais iriam desconfiar que haveria esse compartimento onde os criminosos poderiam estar todos alojados. E é possível dizer que esse grupo iria agir com o modo domínio de cidades? Explica pra gente como que funciona esse método. Esse método funciona da seguinte forma: eles fazem diversos cercos na cidade, eles impedem inclusive que os policiais que atuam na cidade se desloquem de suas residências ou até dos batalhões onde estão lotados, e fazem reféns, ou seja, fazem pessoas da população como reféns, como nós vimos na ocorrência lá em Araçatuba. Ou seja, depois que se inicia a operação, eles fecham as entradas da cidade, fecham rodovias de acesso, impedindo que policiais possam chegar em reforço àqueles policiais que já estão dentro da cidade. É uma ação muito bem orquestrada, que deu certo em diversos estados, porém, aqui em Minas Gerais, graças a um trabalho integrado e conjunto das forças policiais, Polícia Militar de Minas Gerais e PRF, nós conseguimos antecipar a ação desses criminosos. E o que geralmente acontece nos outros estados, quando esses criminosos surpreendem as forças policiais, aqui aconteceu o contrário. As forças policiais surpreenderam esses criminosos ainda no cativeiro, só que eles não quiseram nem se render. Eles já partiram para o confronto, e aí, como nós estávamos com grupamentos especializados em ambas as forças policiais, o confronto acabou ficando pior para os criminosos e, graças a Deus, os policiais
saíram ilesos e, principalmente, graças a Deus, nenhum cidadão de Varginha de bem acabou sendo afetado em uma ação criminosa, como nós já vimos em diversos estados. Inspetor, esse grupo, ele foi localizado em 2 sítios diferentes. Já é possível afirmar, saber qual que era o alvo dessa quadrilha? Não. O que nós podemos afirmar é que realmente deveria atacar agências bancárias, até pelo próprio período entre um feriado. É bem possível que essas agências bancárias estivessem com valor maior de dinheiro em seus cofres. Junto com os armamentos, nós achamos maçarico, muito combustível, ou seja, eles estavam bastante preparados para fazer a ação e para também impedir a ação das forças policiais, evitando a chegada de reforços, caso conseguissem concretizar o ato criminoso. Você viu aí nas reportagens de que essa quadrilha, pelo material que foi encontrado, localizado, seria a mesma que já agiu em outras cidades aqui de Minas Gerais e do estado de São Paulo e do sul do Brasil. Aí você lembra, você fala, mas é aquele caso aqui de Pouso Alegre, do dia 20 de maio de 2019, aquele foi assustador também, né? A princípio não tem informação se essa quadrilha que estava em Varginha seria essa que agiu em Pouso Alegre neste dia, nessas imagens que você vê aí no dia 20 de maio de 2019. Mas o armamento era igual, tem aí um homem arrastando uma .50 dentro de uma loja de conveniência, onde eles entraram, pegaram cerveja, pegaram cigarro, destruíram o computador que estava ali, era uma imagem de monitoramento, e também fizeram várias pessoas reféns que estavam no ônibus, colocando na rotatória ali da perimetral. Ficaram cerca de 40 minutos tocando terror na cidade de Pouso Alegre, cidade sitiada, né, dominada mesmo, como é o termo usado aí pelo inspetor da PRF e capitão da PM, tocando terror, dando tiros para o alto o tempo todo, de fuzis, de metralhadoras. Depois fugiram da cidade em comboio e ninguém foi preso naqueles dias imediatos a esta ocorrência. Os criminosos, naquela oportunidade em Pouso Alegre, conseguiram explodir 2 cofres. Esse era o objetivo deles, e eles explodiram 2 cofres na agência da Caixa, um de dinheiro e o outro de penhor, onde ficavam joias, relógios e material de valor de maneira geral de pessoas que deixavam na Caixa como penhor. E não só de Pouso Alegre, né? Outras agências da Caixa de cidades menores aqui do entorno de Pouso Alegre, esse tipo de material vinha tudo para o cofre de penhor aqui da cidade. Então, no valor não foi informado, mas segundo informações colhidas pela nossa reportagem na época, foram milhões e milhões que os bandidos conseguiram levar, considerando o dinheiro e as mercadorias furtadas, roubadas, assaltadas aqui da Caixa Econômica Federal em Pouso Alegre, desta ocorrência que está na memória de muita gente ainda, do dia 20 de maio de 2019. Mais informações então a respeito dessas ocorrências todas aí dessa operação, é só entrar no terradomandu.com.br, você vê vídeos, você vê entrevista, você vê mais detalhes deste fato que chamou a atenção não só do Brasil, né, mas fora também, a imprensa estrangeira também citou esse caso aí, em TVs americanas, jornais da França, da Inglaterra, todo mundo citando esta ocorrência que resultou aí em 26 pessoas suspeitos aí de pertencer a essas quadrilhas de assalto a bancos mortos nesta ação ontem em Varginha do BOPE da Polícia Rodoviária Federal.